Fluminense quer a contratação de atacante ex-Flamengo e a gente vai conversar um pouquinho sobre novos detalhes dessa negociação avançada do Fluminense com uma gigante internacional. O tricolor pode ter uma mudança na sua equipe titular, o Renato Gaúcho tem pensado um pouquinho sobre isso e tem uma apuração da Central Fluminense sobre um acordo do Fluminense com o John Arias que foi firmado e cumprido. Isso e muito mais você vai conferir nesse vídeo aqui. Desde já eu te convido a deixar o like, a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Fluminense. Fluminense quer a contratação de atacante ex-Flamengo. Pois é, gente, informação que quem traz pra gente é o Rodrigo Dias, do canal Ligados no Flu, dá conta de que o Fluminense está estudando a possibilidade de investir na contratação do atacante Vitinho. Cria do Botafogo, teve uma passagem pelo Inter também, jogou no CSKA Moscou e atuou há alguns anos pelo Flamengo. Tá desde 2022 no futebol saudita, ele defende o Al Ettifaq, também teve uma passagem por empréstimo do Al Shabab. Ele tem vai fazer 32 anos em outubro desse ano, é um atacante ali de beirada de campo, que eu particularmente há 2, 3 anos ali gostava bastante e queria muito ver no Fluminense. Essa é uma posição que eu enxergo que a gente tem sim uma necessidade, uma carência de se reforçar. O Canóbio a gente gastou uma grana nele, mas não é um jogador que me agrada. Falo isso desde quando saíram as notícias, né, do Fluminense tentando a sua contratação. O Kevin Serna é um cara que, por mais que tenha muita estrela, ajuda bastante. Eu entendo que tem muitas limitações táticas e técnicas também, né? O Keno é um cara que já foi um grande jogador, mas hoje fisicamente não tá, né, no seu melhor. A gente lembra, né, na partida contra o Sport, por exemplo, ele acabou não jogando, não é nem relacionado por conta de um desgaste muscular. Ele vinha sendo reserva, foi titular contra a Aparecidense, foi bem. Pensamos, pô, agora ele vai ganhar a posição. Não, ele ficou fora ali por questão de desgaste muscular. Então, assim, nessas opções todas de pontas do Fluminense, posso continuar falando aqui do Paulo Baia, por exemplo, né? Tem Riquelme, tá machucado, tá pra voltar. Nessas opções todas, o único cara que eu tenho confiança e falo, pô, esse aqui é brabo, é o John Arias. Isso aí é inquestionável. Então, você tem o John Arias pra jogar de um lado, nesse esquema do Renato Gaúcho com 3 atacantes, a gente precisa de um cara pra jogar do outro. E as opções que a gente tem não me agradam. Então, o Vitinho seria um jogador pra fazer essa função. Mas, repito, Vitinho tá desde 2022 na Arábia Saudita. Eu não estou acompanhando o jogador a fundo, né, de perto, para poder falar, olha, uma grande contratação ou não pro Fluminense. O Vitinho que eu conhecia, que jogava aqui no futebol brasileiro, passagem pelo Botafogo, Inter, pelo Flamengo também, eu acho que seria uma boa contratação pro Fluminense. Por mais que ele fosse questionado lá no Flamengo, eu acho que aqui no Fluminense, no nosso contexto, ele daria certo sim, seria uma peça interessante pro plantel. Temos que ver qual Vitinho existe hoje. Vale lembrar também que o contrato dele com a equipe saudita acaba no meio desse ano de 2025. Então ele pode assinar um pré-contrato, pode assinar ali sem valores de transferência com o Fluminense ou qualquer outra equipe. Isso com certeza é um dos motivos que fazem o tricolor mirar a sua contratação. Quero saber de você, ligadinho aqui na Central Fluminense. Sua opinião, Vitinho seria um bom reforço pro Flu? Então comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Na noite de ontem, uma notícia trazida pelo jornalista Vitor Lessa movimentou e muito a torcida tricolor. Isso porque o Fluminense pode estar trocando a Umbro como atual fornecedora de material esportivo pela Puma. Os amigos lá do Jornada já tinham trazido essa informação no começo de março, salvo engano, de que com o contrato com a Umbro se encerrando no final de 2025, o Fluminense via a possibilidade de trocar de fornecedora e a Puma surgia como uma grande interessada. Agora o Vitor Lessa trouxe a informação de que esse acordo está bastante avançado e a Puma está muito próxima de ser a nova fornecedora de material esportivo do Fluminense a partir de 2026. Não temos ainda as informações de valores nem do tempo de contrato, mas que essa mudança de fornecedor deve sim ocorrer. E aí o GE, Marcelo Neves do GE, assinou uma matéria falando sobre esse assunto, confirmou a informação do Vitor Lessa e trouxe novos detalhes sobre essa movimentação do Fluminense no mercado do marketing esportivo, colocaremos dessa maneira. O Marcelo Neves trouxe pra gente que, além da Puma, o Fluminense também negociou com a Nike e com uma terceira empresa, que o nome não foi revelado. Então tiveram opções ali no mercado para o tricolor.
Uma renovação de contrato com a Umbro também não é algo descartado nesse momento, mas é vista como improvável. O Fluminense parece, pelas informações que saem, está um pouco descontente com a atual fornecedora e entende que seja o momento de fazer essa troca. E aí, nesse sentido, surgiram essas empresas no radar. Nike, uma terceira empresa, e a Puma. A Puma surge como uma grande favorita para assinar com o Tricolor e se tornar a nova fornecedora de material esportivo. E esse interesse não é novidade, já é um interesse antigo. Eu já comentei aqui em vídeo de uma informação que eu tenho de que a Puma lá em 2023 chegou a ter reunião ali com o Fluminense, já tinha esse interesse em patrocinar, em ser a fornecedora de material esportivo do Tricolor. Naquela altura as negociações não avançaram. Agora, com esse fim de contrato com a Umbro, surge essa brecha, essa oportunidade para a Puma, enfim, realizar esse seu desejo de se tornar a nova fornecedora de material esportivo do Tricolor. Quero saber de você que está ligado aqui na Central Fluminense, qual que seria a fornecedora ideal para você? Você acha que a Umbro tá bom? Prefere a Puma? Prefere a Nike? Prefere alguma outra? Comenta aqui embaixo para a gente trocar aquela ideia. Quero falar agora de uma notícia bem triste, porque tem um atleta do Fluminense de apenas 9 anos de idade, que está, obviamente, através dos seus pais, processando o Vasco da Gama por conta de um acidente que ocorreu nas instalações do Clube Cruz Maltino. A gente vai falar disso, só antes, rapidinho, eu quero convidar você, ligadinho aqui na Central Fluminense, a baixar o aplicativo SofaScore e ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do futebol em tempo real. O link para você baixar o aplicativo está no comentário fixado desse vídeo e o aplicativo é gratuito, ou seja, você fica por dentro de tudo que acontece com o futebol e não precisa pagar um centavo sequer por isso. Oportunidade maravilhosa, então corre aí no comentário fixado e baixe já. Essa notícia é bem triste, fala sobre um acidente sofrido com uma criança de apenas 9 anos de idade, atleta do Fluminense, e quem traz pra gente é o Anselmo Góes, jornalista e colunista do jornal O Globo. De acordo com ele, esse atleta de 9 anos, obviamente através de seus pais, entrou na justiça contra o Vasco da Gama pedindo uma indenização por conta de um acidente que ocorreu lá nas instalações do Clube Cruz Maltino. Os pais do jovem acionaram a justiça e estão cobrando uma indenização de R$300 mil por danos morais e materiais em virtude desse acidente. O que aconteceu? A criança foi atingida por um saco de cimento nas dependências do complexo esportivo do estádio de São Januário. Ele estava participando de uma competição de natação infantil e foi atingido por um saco de cimento. Olha o absurdo, gente. A família, obviamente, ela pede esses danos morais e materiais, além também do custeio integral, de todo o tratamento médico que o menino vai precisar passar. O garoto fraturou o fêmur nesse acidente, então é uma coisa bastante grave, que aconteceu com ele, e a família está pedindo essa indenização de R$300 mil ao Vasco da Gama. Cara, isso aqui é simplesmente inacreditável, cara, inacreditável, assim. Como é que um saco de cimento, gente, cai numa criança que está participando de uma competição de natação infantil, uma criança de 9 anos de idade? Meu Deus do céu, isso aqui que eu tô falando é uma crítica ao Vasco, porque aconteceu lá, mas também aos outros clubes do estado do Rio de Janeiro como um todo. Muitas vezes as instalações, as dependências são muito precárias e fazem com que aconteçam esse tipo de acidentes com grande frequência. Aqui a gente está falando de competição de natação de criança, gente, 9 anos de idade. Isso é realmente um absurdo. Eu acho que os pais estão certíssimos de entrar na justiça contra o Vasco da Gama, de pedir essa indenização. E para nós, assim, olhando de fora, pode parecer muito, que uma família esteja pedindo a um clube, mas para o clube esse dinheiro é muito pouco e tem que sangrar no bolso deles, porque quando começar a sangrar no bolso deles, eles vão se importar em fazer as melhorias necessárias para começar a receber essas competições, receber os atletas e tudo mais. Então, assim, notícia muito triste que o Anselmo Góes, do O Globo, traz pra gente. Na quinta-feira, o Fluminense vai à Bolívia, a La Paz, enfrentar o GV San José pela Copa Sul-Americana. E o portal Netflu fez um levantamento estatístico do desempenho do Flu nesse estádio. Vale lembrar, o San José é uma equipe de Oruro, outra cidade lá na Bolívia, até com mais altitude do que La Paz, mas o seu estádio não tem a aprovação da Conmebol, não tem a liberação, os laudos para receber partidas de Copa Sul-Americana e, portanto, o San José tem mandado suas partidas da competição no Hernando Siles, em La Paz. Esse estádio já é conhecido
pelo Fluminense. A gente já disputou 5 jogos por lá, inclusive uma partida contra o The Strongest na Libertadores de 2023, que a gente se sagrou campeão. A Netflix fez um levantamento do nosso aproveitamento lá em La Paz, nessa altitude grande, né, e no estádio Hernando Siles. O Fluminense fez 3 amistosos em 1950 lá pela Bolívia, e aí jogou os 3 jogos justamente no Hernando Siles, e saiu invicto. Venceu o Bolívar por 2-1, uma equipe muito tradicional da Bolívia, empatou com o Ferroviário Bolívia em 1-1 e também com o Litoral em 2-2. E aí em 2023, mais de 70 anos depois dessa mini excursão realizada pelo Fluminense, a gente jogou contra o The Strongest no estádio pela Copa Libertadores da América de 2023. Vocês devem lembrar muito bem, né? O Fernando Diniz naquela altura colocou um time bastante alternativo em campo. Eu lembro que o Esquerdinha fez o seu primeiro jogo como profissional naquela partida. O ataque do Fluminense teve o Lelê e, salvo engano, o John Kennedy, que naquela altura ainda estava chegando da Ferroviária, né? Ainda estava tentando ganhar um espaço no elenco tricolor. Foi um time bem alternativo posto em campo pelo Fernando Diniz. A gente acabou sendo derrotado por 1-0 numa partida assim bem ruim. O Fábio foi titular no jogo. O Diniz optou por não poupar o goleiro até para ele ganhar ritmo, e foi a nossa salvação. O Fábio fez uma sequência de grandes defesas na partida e fez que o placar fosse esse magrinho 1-0 pro The Strongest, que sinceramente eu achei naquela altura um placar até bem mentiroso. O Fluminense sentiu demais a altitude. Na quinta-feira a gente vai enfrentar o GV San José, que é um time bem mais fraco do que aquele The Strongest, né? A gente, com o time reserva aqui no Maracanã, goleou por 5-0. Vale lembrar que em 2023, aquele time que eu acho que ninguém aqui discorda que era melhor, né, do que esse time de 2025, venceu por apenas 1-0 o The Strongest no Maracanã, um placar bem magrinho, bem apertado. E a grande preocupação do Fluminense é justamente com a altitude, né? São mais de 3.000 metros em La Paz, e aqui eu posso até dar um depoimento pessoal meu. Eu estive presente nessa partida de 2023 contra o The Strongest lá em La Paz, e assim, tudo bem, né, que dá pra ver claramente aqui que eu não sou nenhum exemplo, né, de forma física, né, não sou nenhum atleta, mas eu senti muito, andando na cidade, assim, ao andar em La Paz, não tô nem falando de correr, ao andar em La Paz, você percebe que os efeitos de altitude são bem grandes. No meu caso, uma coisa que eu senti muito era uma dor de cabeça, que assim, uma pontada, que isso era claramente falta de oxigênio. Eu não estava conseguindo respirar direito, não estava tendo oxigênio, e essa dor de cabeça persistiu por todo o período em que eu estive ali em La Paz. Tomava um remédio, passava, dormia, acordava, dor de cabeça de novo, tomava um remédio de novo, e ficou nisso esse período inteiro ali em La Paz. Isso, gente, só andando, né, não fazendo atividade física. Claro que, beleza, jogador de futebol é um atleta condicionado, que eu, né, tô muito longe de ser, mas dali você já tira um pouco da dificuldade de você praticar uma atividade física numa altura dessa, né? Com um ar tão rarefeito quanto é lá em La Paz. Então a gente sabe de toda a dificuldade. O Fluminense tem essa dificuldade muito grande histórica, né? Com a altitude. Por exemplo, no estádio Hernando Siles, são 41,67% de aproveitamento do Fluminense, um aproveitamento bem baixo, ainda mais se a gente analisar o nível do futebol boliviano. Você puxar aqui pro Brasil, quando joga com eles aqui, o Fluminense, né, e todos os times brasileiros geralmente ganha com tranquilidade, mas quando joga fora de casa, joga na altitude, a gente sente muito, justamente por conta desse ar rarefeito, e aí vai ser um grande desafio para a equipe tricolor, né, conseguir essa vitória, conseguir se manter em primeiro lugar ali no grupo da Copa Sul-Americana. Vale lembrar, né, são apenas 2 times que passam, e o primeiro vai direto para as oitavas, o segundo colocado se classifica para um playoff que enfrenta os terceiros da Libertadores, né, os que foram eliminados em terceiro lugar na fase de grupos da Libertadores. Então tem uma fase adicional ali para quem ficar em segundo. O Fluminense precisa, né, passar em primeiro, até porque é melhor do que os seus adversários do grupo, mas passando em primeiro, a gente pula direto para as oitavas de final. E nessa partida contra o San José, o Renato Gaúcho tem indicado que deve poupar titulares para esse jogo, e o Vitor Lessa trouxe novas informações sobre essa situação. A gente vai comentar sobre isso, só deixa eu rapidinho aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central e que sempre nos dá aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que tá ligadinho aqui no nosso canal a deixar um comentário aqui embaixo, falar pra gente seu nome e de onde você acompanha a Central Fluminense. A gente gosta demais de saber até onde nesse mundão gigantesco a Central Fluminense consegue alcançar, consegue encontrar tricolores. E a galera sempre chega junto, sempre deixa o comentário, e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu quero mandar um abraço pro Toninho de Vila Velha, no Espírito Santo, pro Theo Silva de Muriaé, Minas Gerais, Marques de São Gonçalo, Robson de João Dourado, na Bahia,
Eliezer de Manaus e pro Gilmar de Santo Antônio de Pádua. Um abração pra galera tricolor ligadinha na Central Fluminense, convite mais do que reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo aqui da Central Fluminense? Então comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos assistindo. Assim como fez na partida contra o próprio San José no Maracanã e contra a União Espanhola no Chile, o Renato Gaúcho deve novamente poupar o time titular do Fluminense nessa partida de quinta-feira contra o San José lá na Bolívia. Claro que a altitude também afeta bastante, né? É um jogo que desgasta muito o time titular, e a gente sabe da sequência que o Fluminense vem tendo desde que o Renato assumiu e vai ter até a Copa do Mundo de Clubes. Então, são muitos jogos ali em sequência, o Renato precisa rodar bastante esse elenco para não perder nenhum jogador. Ele fala bastante sobre isso nas coletivas e vai novamente poupar o time nessa quinta-feira. Ele até indicou em coletiva, né, que o Renato Augusto deve voltar, deve ganhar uma oportunidade nessa partida. Aí resta saber se será como titular, se será entrando no banco de reservas. E o Vitor Lessa traz novas informações sobre esse assunto. Ele confirma, né, que o Renato de fato vai poupar o time titular. E aí vale lembrar, né, o Fluminense poupou no Maracanã contra o San José. Vamos puxar um pouquinho antes a linha do tempo, tá? A gente jogou o primeiro jogo fora de casa, lá na Colômbia, contra o Once Caldas, em Manizales, a cidade. Naquela altura ali ainda era o Marcão. Logo depois que o Mano foi demitido, o Marcão assumiu, a gente ganhou de 1-0 lá. E aí, na segunda rodada, no Maracanã, o Renato botou um time completamente reserva em campo. Vencemos por 5-0 o San José. A terceira rodada, no dia 23 de abril, o Fluminense foi com um time ainda mais alternativo, vamos colocar assim, para enfrentar a União Espanhola no Chile. Eu digo ainda mais alternativo porque, por exemplo, a gente sabe que na lateral esquerda do Fluminense o titular é o Fuentes, o reserva é o René, e a terceira opção surgiu o Léo Jance. O Fuentes estava machucado, não jogou, não ia jogar essa partida. O René foi poupado contra o San José, e quem jogou ali foi o Léo Jance, fez a sua estreia como profissional. Só que para essa partida contra a União Espanhola, o Léo Jance também estava machucado. E aí quem jogou foi o Wagner, lateral esquerdo, recentemente promovido ao sub-20 tricolor, fez a sua estreia como profissional. Na lateral direita, o Guga era o titular com o Mano Menezes, se machucou, Samuel Xavier assumiu a posição, jogou contra o San José. Mas como estava sendo o titular nos jogos posteriormente, aí contra a União Espanhola ele foi poupado. Quem jogou na lateral direita foi o Júlio Fidelis, lateral do sub-20 do Fluminense, fez também a sua estreia como profissional. Então foi um time até mais alternativo contra a União Espanhola, um jogo bem sofrível do Fluminense. A gente conseguiu, o Donato fez aquele golaço no final da partida, a gente conseguiu sair com um pontinho daquele jogo, o que naquela altura eu cheguei a falar aqui, né? Eu achei que a gente saiu muito no lucro pela escalação do Fluminense. E aí o Renato vai novamente poupar o time tricolor, e assim, isso aí já é uma coisa que eu particularmente esperava desde que saiu o sorteio. Lá na altitude, o Fluminense não vai botar o time completo, assim como o Diniz fez em 23, nesse jogo que eu citei, do The Strongest. Agora, a grande questão é, o próprio Renato Gaúcho vai viajar para La Paz? Porque no jogo contra a União Espanhola, em Santiago, no Chile, o Renato também não viajou. Poupou o time, poupou o treinador. O técnico ficou aqui no Rio de Janeiro. Naquela altura, a informação, né, da explicação, vamos colocar dessa maneira, de que ele queria ter a semana de treino com o time titular do Fluminense aqui no Rio de Janeiro. Quem foi para a partida, né, como o treinador do Fluminense foi o Alexandre Mendes, seu auxiliar, e existe a possibilidade de que isso ocorra novamente nessa quinta-feira. Ainda não está confirmado, mas existe essa tendência muito grande de que o Alexandre Mendes seja o técnico do Fluminense e o Renato Gaúcho fique aqui no Rio de Janeiro. E eu quero que você deixe seu comentário aqui embaixo. Você, torcedor do Fluminense, o que você acha? Você acha que o Renato Gaúcho está certo de nem viajar para La Paz, assim como fez em Santiago, ou você acha que isso aí demonstra uma falta de comprometimento do nosso treinador? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. A gente pode ter um time alternativo na quinta-feira, no final de semana contra o Atlético Mineiro, a gente pode ter uma mudança no time titular. E aí isso, claro, vai impactar também na escalação do jogo de quinta. Caso essa mudança de fato ocorra, eu acho improvável que esse jogador tido como reserva seja titular, joga os 90 minutos lá na Bolívia. Quem traz essa informação pra gente é o portal Explosão Tricolor. A apuração deles dá conta de que o Renato Gaúcho está estudando a possibilidade de promover a entrada do Kevin Serna no time titular do Fluminense contra o Atlético Mineiro. Então é no time titular mesmo, não é o titular para quinta, é o titular mesmo que vai jogar no Brasileirão no final de semana. O Renato, me parece, né, bem claramente incomodado com as opções da ponta. O Canóbio não tem rendido, o Keno chegou a ganhar a oportunidade, vai até bem contra a Aparecidense, e agora o Explosão Tricolor traz pra gente de que o Serna pode ter essa chance, essa oportunidade como titular da equipe, justamente na vaga do Canóbio.
Serna fez gol contra o Sport, né? Vem entrando no segundo tempo, vem ganhando mais espaço com o treinador. E essa informação, ela me dá um sinal muito grande, mas assim, aqui falando não é uma informação que eu tô trazendo, tá? Eu tô falando como um palpite de quem tá analisando o Fluminense. Mas me parece muito claro que com a insatisfação do Renato Gaúcho com as opções da ponta, e aí a gente pode falar em insatisfação, porque o Canóbio jogou, Keno jogou, agora o Serna pode jogar, ele tá rodando muitas opções ali naquele setor. Ele não parece ter grande confiança em nenhum dos jogadores que a gente tem disponível. A gente pode concluir que muito provavelmente nessa janela do meio de ano o Fluminense vai sim buscar um atacante de lado, um jogador mais confiável, mais do agrado do Renato Gaúcho para atuar naquele setor. Pelo lado direito a gente tem o John Arias, isso aí é inquestionável, né? O John Arias é fantástico. Mas pelo lado esquerdo tem rolado muito essa rotação de atletas. Então imagino eu, tá, que o Renato Gaúcho vai sim pedir à diretoria tricolor a contratação de um ponta que dê confiança a ele para o time titular. E se o John Arias é o único ponta do Fluminense que transmite confiança para o treinador, essa confiança tem sido traduzida pela diretoria do Flu com o atleta. O John Arias, para a nossa felicidade, renovou o seu contrato no finalzinho da última janela de transferências. Existia todo aquele medo, né, do Arias deixar o Fluminense. Naquela altura, eu confesso até para vocês que eu achava inevitável a saída dele, eu achava que era fato que ele iria se transferir para fora do país. Ele optou, né, pelas propostas que recebeu, nada que agradasse a ele, nada que agradasse também ao Fluminense, optou por renovar o seu contrato aqui no Flu, ganhou um aumento salarial bem expressivo e assinou até o final de 2027. E esse contrato tem seus gatilhos e tem seus bônus, e o Arias atingiu um deles. Informação apurada por nós da Central Fluminense é de que o John Arias recebeu um aumento salarial após atingir uma meta de participações em jogos estabelecida nesse seu contrato. O seu acordo de contrato ali previa um reajuste caso ele alcançasse uma determinada quantidade de minutos em campo. E ele atingiu isso na partida contra a Aparecidense e, portanto, recebeu esse aumento por parte do Fluminense. Acho completamente merecido, tá? Se tem um cara no elenco do Fluminense que eu jamais vou reclamar se ganhar aumento, se ganhar bonificação, se ganhar bicho, é o John Arias. John Arias é de longe o melhor jogador do Fluminense. O John Arias é de longe um oásis no deserto técnico que o Fluminense vem enfrentando desde 2024. O time do Fluminense cai muito de nível e o Arias mantém um nível assim fantástico. Para mim é o melhor jogador hoje da América do Sul, tá? Principal jogador do Fluminense de longe no jogo contra o Sport. Isso ficou nítido. O Fluminense faz uma partida sofrível, ganha por 2-1, 2 assistências do Arias, né? 2 gols de cabeça, ele cruza uma bola na cabeça do Serna, que empata o jogo. No finalzinho ele cruza uma bola na cabeça do Everaldo, que vira a partida pro Fluminense. Então assim, os números que o Arias entrega pro Fluminense são fantásticos. É um jogador que, além da produção ofensiva muito boa, também ajuda muito na marcação. Tem ótimos números de desarmes, por exemplo. É um cracaço, um verdadeiro craque que o Fluminense tem no seu elenco. E, felizmente, né, de contrato renovado, merece todos os aumentos do mundo. Se quiser dar mais aumento para ele, pode dar. Por mim pode dar, porque ele merece demais. Esse é o grande pilar, o grande nome do elenco tricolor. Torcedor do Flusão, essas eram as informações que eu queria trazer para você nesse vídeo aqui. Agora eu te convido a deixar o seu comentário aqui embaixo. Concorda comigo, meus elogios ao John Arias? Então comenta aí embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!